Joia. Então, iniciamos aqui. Então, gostaria de cumprimentar todos que estão presentes aqui, né? Então, sejam todos aí bem-vindos, né? Bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso espaço, né? Esse é o segundo ciclo de palestras, né, do Instituto de Psicanálise Instituto Brasil. Reforço aqui, né, para todos vocês aqui, e agradeço também, né, a presença de todos vocês aqui que estão participando do evento. Então, é um evento gratuito, né? O ciclo de palestras começou, a gente fez o primeiro ciclo no ano passado, foi gratuito também, certificação gratuita, né? E isso, né, a gente utiliza como uma forma, né, de aproximar os nossos pares, de fazer com que haja uma troca mais constante, um diálogo mais forte, né, e que as pessoas que não conhecem a psicanálise também possam estar se aproximando, né, aos poucos. Eu sou o professor Alessandro Reina, né, eu sou o diretor fundador do IPES-BR, e convido, né, todos vocês que estão aqui hoje, né, assistindo essa palestra, tem muitos aqui que já são associados, né, aqueles que ainda não se associaram, né, que se associem, né, acho que é bastante importante. As nossas ações, né, nós viabilizamos as nossas ações graças aí ao nosso conjunto de associados, que sempre estão presentes, colaborando, como é o caso do Luca, né, que organizou esse ciclo. Então, faço um convite para todos vocês aí, para conhecerem o Instituto, né, primeiro. Então, conheçam, enfim, tirem dúvidas, né. Então, fica aqui o meu convite aberto. O Instituto está de portas abertas, então, para receber tanto aqueles que já atuam, né, na área da psicanálise, quanto aqueles também que buscam, né, uma formação inicial e querem entrar, né, ter acesso, né, à possibilidade de fazer atendimentos através da clínica psicanalítica. Então, dentro do Instituto, a gente tem esse processo de formação, que é o processo de formação através das trilhas. Eu vou deixar aqui no chat o link do site, para vocês, quem não conhece, poder acessar e conhecer. E vou passar a palavra aqui para o nosso palestrante de hoje, que é o Luca Oliveira, né? Então, o Luca de Souza Oliveira vai falar sobre a castração simbólica na obra de Dostoiévski. É a nossa última palestra, então espero que todos vocês apreciem, que vocês aproveitem. E eu vou passar a palavra agora para o Luca, para ele se apresentar. Eu sempre gosto de passar a palavra para a pessoa se apresentar, né? Porque nada melhor do que o próprio indivíduo para se definir, né? Porque ele convive com ele mesmo desde sempre, 24 horas por dia, né, Luca? Então, é uma nada loucura. mais do que o próprio, né? O próprio indivíduo definir a si mesmo. Então, fica à vontade aí, a palavra é sua aí, Luca. Boa, Reina, vamos lá. Então, boa noite a todos e todas que estão presentes. O querido professor Reina também, que foi meu professor na graduação. Eu me chamo Luca Oliveira, eu sou graduado e especializado na área de filosofia. Fiz meu mestrado na área de ciências humanas, com ênfase nos estudos culturais, e atualmente faço meu doutorado, né, em estudos culturais também. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu tenho me dedicado aí a pesquisar a Rússia do século XIX, mais enfaticamente falando aí na obra de Dostoiévski, mas tenho me estendido aí a falar de outros autores também. E esse tema, né, que eu trago aqui hoje para a gente debater no ciclo, apresentar essa proposta aqui para ficar registrado no Instituto, deriva de um recém-trabalho que eu tenho escrito, é um artigo, ainda já está em vias de conclusão já, mas ele é oriundo desse trabalho de pesquisa, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu não me dediquei a analisar de forma psicanalítica a obra do Dostoiévski, porém apareceu temas que tangenciaram ali um contexto como um todo, e eu vou explicar aqui para vocês, né? Eu sou professor de filosofia, dou aula de filosofia, aula de sociologia, literatura, também dou aula de filosofia política em cursos de especialização e pós-graduação, e tenho feito minha formação em psicanálise, né? Eu tinha parado minha trajetória em 2023, quando comecei o mestrado, e ano passado voltei, e tenho me dedicado aí desde então ao estudo da psicanálise em sempre que é possível, né? Bom, vamos começar aqui, então, já falando.
como será essa apresentação? Eu organizei em três principais tópicos aqui para a gente discutir, né? Primeiro, sobre a Rússia do século XIX, uma introdução básica, assim, o plano de fundo desse contexto como um todo, tá? Sobre a pessoa, né, do Fyodor Dostoiévski e o conceito, por fim, né, o conceito de castração simbólica que aparece em sua obra. Antes de mais nada, eu quero só fazer um adendo aqui muito importante, até porque essa exposição fica gravada, né? Então, depois será reproduzido em outros lugares. Eu acho muito importante pontuar isso. Dostoiévski, ele não é psicanalista, tá? Ele não se propôs a fazer psicanálise, ele não é um autor que tem formação em psicanálise, porém a sua obra influenciou alguns psicanalistas a estudar ali com mais força os conceitos abordados, né, com maior ênfase. É, acho que eu também um outro ponto a se falar aqui, existe uma tentativa muito incômoda, muitas vezes, de alguns autores ou de alguns leitores, colocarem Dostoiévski como se fosse um profeta, né, uma espécie de Messias, Salvador, que previu o futuro da humanidade e tudo mais, mas essa é uma concepção, assim, é, falando aqui de forma mais formal, que me dá nos nervos, né? Dostoiévski, ele era um romancista, é um escritor, tá? Era, sobretudo, um jornalista, né? Sobretudo um cara que trabalhava ali nos periódicos da Rússia. Então, ele mesmo não gostava dessa alcunha de profeta, havia algumas tentativas de chamá-lo, de reconhecer como profeta, mas ele não gostava disso, tá? E então acho que são dois avisos importantes para a gente compreender de quem iremos falar hoje, tá? Iremos falar então do romancista, iremos falar de literatura, filosofia e psicanálise. Eu queria começar apresentando para vocês, então, o que é a Rússia do século XIX, né? O século XIX é talvez um dos séculos mais importantes para o estudo das ciências humanas, tá? No século XIX acontecem muitas transformações e muitas dinâmicas sociais, sobretudo naquele eixo europeu, né? Alemanha, Inglaterra e França. Nós temos ali a formação, a consolidação de uma nova economia, né, de um sistema capitalista que está emergindo, que está abrindo os seus tentáculos para abarcar outros territórios. Nós temos também a formação de novas culturas, novos berços culturais, plantios, enfim, novas línguas estão sendo estruturadas. O século XIX, ao mesmo tempo que ele é um período de avanço da sociedade, ele também é um período de novas descobertas, tá? E isso tudo no campo do Ocidente, né? A Rússia, especificamente o território russo, nesse contexto de uma Europa totalmente imperialista, de grandes impérios, de grandes economias, grandes potências industriais, a Rússia ainda é um país que, apesar do seu território imenso, imenso, ainda é um país estruturado com bases típicas da, do campesinato, né? Na Rússia era chamada de mujiks, né? Os camponeses. Eles ainda tinham uma sociedade feudal, né? Que no século XVII, XVIII, houve uma tentativa de mudar isso, tá? Porém, no XIX ainda era um país que estava se estruturando, tá? Quem é que tem a ideia de inovar o território russo? É Pedro o Grande, né? O czar Pedro o Grande, ele tem, então, como objetivo, né, no seu governo de colocar a Rússia mais próxima ao Ocidente. Como eu disse para vocês, a Rússia tem esse território imenso, e esse território ocupa parte Oriente e parte Ocidente, tá? É, o Pedro vai entender que a Rússia, a parte oriental da Rússia, está atrasando a parte ocidental. Então, o objetivo dele é incorporar culturas e técnicas que estão no Ocidente, trazer então para o território russo.
Então, nesse contexto, né, nessa lógica, muda-se completamente as dinâmicas da sociedade finisecular russa, tá? É, dentro dessa conjuntura política e cultural, como eu disse para vocês que a Rússia ocupa parte de território do Ocidente, parte do território do Oriente, a Rússia se divide em grupos, né? Os ocidentais, a favor da reforma de Pedro, se denominam como ocidentalistas, né? E os orientais se denominam como eslavófilos, né? Um lado, né, o lado dos eslavófilos entende que o Ocidente é terrível, o capitalismo é algo prejudicial, o catolicismo romano é algo terrível, né? E então eles defendem a tradição do campesinato, defendem a economia feudal, da cultura tradicional do povo russo. E do outro lado, né, os ocidentalistas, por consequência, pensa exatamente o oposto. Pensa que a Rússia é um país, entende que a Rússia é um país atrasado porque se aliou ao cristianismo ortodoxo oriundo de Bizâncio e não ao cristianismo de Roma. Na visão deles, os países que se aproximaram de Roma prosperaram muito mais, né? Entende que o capitalismo, né, o Ocidente, é, traz inovações mercadológicas, traz inovações industriais, que é justamente o que a Rússia precisa, tá? E dentro desses grupos, né, eslavófilos, ocidentalistas, estão os autores da Rússia, os pensadores, né? Os pensadores se dividem, né, sobre essa lógica, né, que nós, na russística, nos estudos russos, nós chamamos de inteligência russa, né? Que são ali uma classe, né, tanto ocidentalista quanto eslavófilos, são classes médias, intelectuais, jovens, homens e mulheres, tá? Que tem aí esse embate intelectual. Então, são eles que vão dimensionar esse debate, que vão dimensionar, então, as questões políticas, religiosas, éticas e morais, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens do que é essa Rússia do século XIX. Né? Aqui nós temos, então, uma pintura de Alexander Belov, né? Que está na Praça Senaia, é um importante centro intelectual, né? Em 1822, Dostoiévski nasce em 1821. Então, veja como é um país ainda, em 1820, com uma certa estética medieval, né? Aqui nós temos a Ponte da Trindade, né, que era o canal principal que ligava ali a economia russa com a economia do Ocidente, né? Em 1900, já para vocês notarem uma transformação ali que ocorre em Petersburgo, né? E aqui também, em 1900, a Praça Nevsky, né? Nevsky Prospect, na década de 1900, ali no início, tá? Uh, eu quero chamar a atenção para vocês do porquê São Petersburgo, né? São Petersburgo, se vocês separarem, né, é uma capital. A Rússia, ela é um país que tem duas grandes capitais, né? Moscou, uma capital eslavófila, tradicional, e São Petersburgo, uma capital ocidentalista. Essa capital, São Petersburgo, ela é a janela para o Ocidente, né? Ligada através das vias marítimas, é uma capital que engloba universidades que estudam o francês, estudam o alemão, o inglês, né? Criam-se ali igrejas romanas, há um certo protestantismo ali também, pouca coisa, né? São Petersburgo foi criada, arquitetada, projetada por Pedro, por isso até que tem o Peter, né? Inclusive, quando explode a Revolução Russa, São Petersburgo se transforma em Leningrado, tá? Também em homenagem ao líder soviético Lenin. Quando a União Soviética racha, né, e volta a ser Rússia, volta a se chamar São Petersburgo. Então, tradicionalmente, é uma capital que carrega o nome do líder que maior representa a ideologia por trás do país.
São Petersburgo é a capital elegida, né, eleita por Dostoiévski para passar todos os seus livros, toda a sua obra perpassa em São Petersburgo, né? E nesse contexto ali, né, das reformas de Pedro, né, que vão passar todo o século XVIII, século XIX, a literatura russa ela vai desempenhar um papel formador na cultura russa. A literatura russa ela vai ser o porta-voz de uma sociedade que era silenciada, né? O regime czarista era um regime totalmente repressor, né? Havia polícia de pensamento, havia censura nas obras, o Estado religioso teocrático dos ortodoxos exerceu uma influência muito, muito forte no comportamento, na moral daquela sociedade, e a literatura, os livros russos vão dimensionar isso, vão discutir isso e vão colocar, pôr em debate, né? Muitas dessas obras serão criticadas, serão censuradas e irão resistir com o tempo, né? O grande tema da literatura, então, né, é debater qual é a verdade russa e qual é o destino da Rússia, porque a Rússia se via como um porta-voz da humanidade, né? Os russos se viam como verdadeiros messias do pensamento, né? Por isso que tem uma ideia muito forte de tentar colocar Dostoiévski como o profeta eleito. Então, as obras russas, elas vão, né, para a gente compreender o contexto, elas vão focar justamente em alguns tópicos, sendo eles, né, identidade, religiosidade, psicologia e cultura. Dostoiévski é o autor que vai, então, focar na psicologia como um grande tópico, né? O Otto Maria Carpo, um importante crítico literário, vai dizer que Dostoiévski é o criador do romance psicológico, assim como Hobsbawm vai eleger três grandes momentos da história, né? Primeiro momento é a formação da filosofia na Grécia, o segundo momento é o Renascimento italiano, e o terceiro momento é a literatura russa do século XIX. São os três grandes momentos que vão impactar toda a sociedade. E até hoje, a literatura russa do século XIX é influente, né, é conhecida como a Era de Ouro da Literatura e influencia uma série de autores, tá? No panteão dessa literatura, Dostoiévski ele aparece como o terceiro autor, né, o terceiro grande escritor. O primeiro é Pushkin, o segundo é Gogol, e depois vem Dostoiévski, né? Gogol ele tinha uma ideia de literatura crítica, cômica, teatral, né? Bem ácida, por assim dizer. Pushkin tinha uma literatura mais militante, né? Uma literatura mais da identidade mesmo, né? De incorporar o que é ser russo, militar ali pelo território, e tem uma certa crítica. Dostoiévski pega um pouco desses dois e cria, né, a sua literatura, né? No Brasil, ele é um autor muito bem recebido, é um autor muito estudado, desde registros específicos da obra dele aparecem aqui no final da década de 1884. No final da década de 80 já aparece aqui os romances russos, né? Traduzidos indiretamente do francês. Tem uma segunda onda muito forte dos romances russos na década de 30, com Getúlio Vargas, e no período da ditadura militar, na década de 60, volta e não acaba mais. Até hoje a gente tem aí bons literários russos e Dostoiévski sempre está à frente. Dostoiévski sempre é o autor mais lido, é o autor mais pesquisado, né? Então ele tem uma ótima recepção aqui no Brasil. Para todos os lados políticos, todos os lados, todas as crenças, ele sempre foi muito bem apropriado, tanto pela esquerda quanto pela direita, pelos anarquistas, isso não é um problema da recepção dos russos aqui no Brasil, não. Muito embora, né, o Getúlio Vargas fez uma tentativa, né, com a Lei Monstro de 36, talvez, 37, se não me falha a memória,
de extinguir tudo que é da Rússia, né? Mas a literatura voltou muito mais forte. Bom, os cenários literários de Dostoiévski são, então, São Petersburgo, né? Aonde ele vai se formar como pessoa mesmo, né? Como cidadão russo, é, representando, então, essas questões, representando aí diretamente os problemas do Ocidente que aparecem em São Petersburgo, né? Ele aparece na crítica literária pela primeira vez em 1846, né, com a obra Gente Pobre. É uma obra mais socialista, utópica, né? Ainda da juventude dele, ele tinha ali, começou a escrever com seus 23 anos essa obra, e ele está muito próximo de intelectuais próximos a Rousseau, Voltaire, iluminismo francês, né? E ele vai ser abraçado por uma pessoa, né, por um grande crítico literário chamado Vissarion Bielinski, né? O Bielinski vai jogar o Dostoiévski para o povo russo como um grande autor, né, da juventude russa. É uma obra muito crítica, uma obra com um cunho mais social, né? Eu indico muito essa leitura, inclusive, para quem quer compreender o que a Rússia aí desse século XIX, né? E como ele é abraçado por essa certa intelectualidade, por essa inteligência toda, né? Ele começa a participar de ciclos intelectuais, porque a Rússia tinha isso aqui, que é muito comum na psicanálise, né? O brinco que a psicanálise se organiza em círculos de estudo, campos, fórum dali, fórum daqui. Os russos também são assim, né? Tinham pequenos grupos intelectualizados da elite que se organizavam, né? E tanto ocidentalistas quanto eslavófilos, tá? E Dostoiévski começa a se filiar aos ocidentalistas, tá? Sobretudo Petrashevski. Petrashevski é o cara que vai levar, então, Dostoiévski a uma questão mais radical dentro ali do socialismo utópico. Só que eu quero dizer para vocês que o que esses caras faziam nesses círculos literários? Eles liam obras. O grande crime deles era ler obras proibidas, discutir poesia e literatura. As pessoas, elas eram perseguidas por um czar, que é o Nicolau I, né, que é, sem sombra de dúvidas, o maior detrator, assim, da Rússia, né, todo o território russo, é, o, o Nicolau é o mais temido, muito embora aqui no Brasil fale muito sobre Stalin, Nicolau é um nome mais repressor na Rússia, né? Então, por exemplo, o Nicolau foi a pessoa que fechou as universidades, né? Fechou os cursos de filosofia, literatura, poesia. Era realmente uma ditadura muito forte, né? E como Dostoiévski fazia parte dessa certa oposição que criticava, né, o czarismo, em 1849 ele é preso e condenado à morte, né? Porém, no dia da morte dele, o czar revoga sua pena e de todo o seu círculo, né? E os levam por uma necessidade econômica, não é temor, nada disso, mas por uma necessidade econômica, leva Dostoiévski, né, Dostoiévski e o seu grupo, para trabalhar na Sibéria, né? Em trabalhos forçados. Dostoiévski passa 10 anos, né, nessa vida, né? Na verdade, são 4 anos na Sibéria e 4 anos servindo como soldado, né? Em Omsk, um território frio ali, um território horrível, e Dostoiévski volta, né, em 60, totalmente reformulado. Ele volta como essa pessoa que nós iremos falar aqui. Agora a gente começa a apresentar todo esse contexto. Agora vem a questão: por que Dostoiévski é o criador do romance psicológico, né? Qual que é a grande parte por trás disso tudo? Dostoiévski, quando passou esses 10 anos na, na prisão ali na Sibéria, como trabalho forçado, ele usa desse tempo, né, como estudo do ser humano, né?
Uma coisa que vai fascinar o Dostoiévski durante toda a sua vida pós-cárcere é a grande questão do ser humano. Afinal, o que é o ser humano? Então, ele vai passar a pensar a sua literatura, né, o seu retorno do cárcere como um estudo da natureza humana. É uma grande empreitada ontológica que ele trabalha, que se tem, e tudo começa, né, justamente na Sibéria. Começa ali no território, no cárcere. Semelhante coisa acontece com um autor brasileiro, que é Graciliano Ramos. A diferença é que Dostoiévski ele volta com uma tendência a olhar para a modernidade. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, nessa disputa, né, da modernidade, a modernidade deu errado. A modernidade não deu os bons frutos. O que tem se prometido, tanto com esse capitalismo selvagem, esse liberalismo racionalista que vai transformar o ser humano em mercadoria, não deu certo, e essa perspectiva ideológica, né, ele não vai chamar de comunismo, porque não havia essa nomenclatura na Rússia. A palavra comunismo aparece na Rússia mais enfaticamente pós a Revolução. Antes disso era chamado de niilismo. Então, quando ele fala de niilismo, entende-se socialismo, tá? E desse outro lado, niilista, né, que não valoriza a vida, que mistifica a vida humana por meio de ideologias. Não é isso, o ser humano não está isso, o ser humano ele é algo além disso. E para falar de tudo isso, gente, para propor essas ideias, ele vai criar uma obra que é chamada de Memórias do Subsolo, que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores best-sellers aqui no Brasil, uma obra muito bem recepcionada, né? Aonde Dostoiévski vai retratar a sua nova posição, essa transformação de analisar o ser humano por uma via psicológica, por uma via religiosa e filosófica, né? Ele vai dizer, então, que o ser humano ele é uma imensidade complexa, né? Que congrega, ao mesmo tempo, razão e emoção, né? Só que, dentro desse ser humano, nós temos questões conscientes, inconscientes, que vão aparecer na obra de Dostoiévski, que é analisada sob uma ótica mais madura, né, justamente a partir da década de 60. Então, de 60 a 80, né, que é a produção dele final, nós temos, então, esse Dostoiévski, criador aí, né, sistematizador do romance psicológico. Dentro desse nicho de obras dostoiévskianas, né, nós temos, então, Memórias do Subsolo, nós temos o Crime e Castigo, Os Demônios, O Idiota e Os Irmãos Karamazov como as grandes obras que irão impactar a psique humana, tá? Eu não sei se estou falando muito rápido, se está dando para acompanhar, mas veja, os 10 anos que ele ficou no cárcere foram decisivos para mudar essa visão de mundo dele. Dentro destes 10 anos, acontecem uma série de coisas na Rússia que vai impactar a sua obra psicológica, tá? A primeira delas é que a Igreja Ortodoxa, ela deixa de ser uma polícia moral do pensamento, tá? Ela se torna instituição religiosa, instituição de impacto mesmo moral, mas dentro da instituição e não do Estado russo. Nicolau, ele morre e assume Alexandre II, que é um czar chamado humanista, porque é o czar que vai libertar os servos do regime de servidão. Então, é um czar mais humano, é um czar ali que ainda vai sofrer críticas, ainda vai ser perseguido pela ala radical, né?
mas é um czar que vai dialogar muito mais com essa questão de valorizar o povo russo. E Dostoiévski vai defender de forma muito enfática esse czar, né, o Alexandre. Na, na Sibéria, Dostoiévski, ele entende uma coisa. Ele entende que as pessoas que estão lá, os seres humanos que estão lá, ainda têm salvação. Para ele, é essa a grande questão dos limites humanos que é transformada, né? É a questão de olhar para o ser humano e falar, olha, peraí, esse criminoso que está aqui, ainda existe humanidade nele. Então, ele tem salvação. Então, a fé dele passa para o povo. Ele entende, então, que a grande transformação que é antes do cárcere, ele via na revolução política, na ideologia, passa a ser o povo russo, passa a ser o camponês, o simples, o humilde. Não é à toa que a obra dele como um todo será projetada e pensada a partir desses tipos, desses arquétipos dos anormais, dos excluídos, dos camponeses fracos, né? Ele não vai defender a autoridade, a elite intelectual, nada disso. Está na humildade, né? Isso porque ele pensa muito a partir da ótica de um humanismo cristão, né? Um outro autor que também pensa isso, para a gente entender aqui no campo da literatura, é o Victor Hugo, né? Autor dos Miseráveis, Corcunda de Notre Dame, né? O Último Dia de um Condenado, obras que serão profundamente especiais para o Dostoiévski. Bom, mas a obra dele, né, essa obra de maturidade, consolida o seu nome, né, dentre o estudo da literatura russa. Ele vai influenciar e ele vai morrer ali, geralmente, entendido como um profeta mesmo, né? As pessoas entendem ali a obra dele como algo assim, redentora, salvadora, que vai explicar o mundo, né? E todo grande intelectual se propõe a ler Dostoiévski, tá? Então não vai ser diferente com Freud, né? O Freud, a obra dele, né? Ela é dividida nos escritos pré-psicanalíticos, né? Temos os escritos psicanalíticos, os estudos de caso, mas temos também os estudos antropológicos, né? Os ensaios de Freud no campo da filosofia, né? Quem leu o estudo autobiográfico vai entender que um grande autor que vai influenciar a vida intelectual do Freud é o Cervantes e o Dostoiévski, né? Então, ele vai ser um estudioso da obra do escritor russo, né? Ele vai estudar profundamente esses escritos pós-cárcere, né? E vai ter uma grande sistematização de todas essas ideias com o seu texto, né, Dostoiévski e o parricídio, né, o desejo pelo parricídio, né? E aí surge, então, o começo de uma possível psicanálise na obra de Dostoiévski, né? Na década de 1930. Para ser mais exato, a gente já começa a ter estudos mais consolidados sobre essa possível psicologia, sobre essa possível escrita psicanalítica de Dostoiévski, tá? Bom, primeiro de tudo, por que o parricídio recebe um aprofundamento, né, maior nesse estudo do Freud? O parricídio é uma coisa muito marcante na obra do Dostoiévski, né? Porque os seus personagens, a todo custo, eles tentam lidar com a morte do pai. E tem um problema aqui para a gente discutir, tá? De acordo com Freud, Dostoiévski via o parricídio como uma mescla complexa de desejo de morte com violência, né? Ele vai tentar encobrir uma verdade do consciente, mas ele remete ao inconsciente. E o Freud vai dizer que
esse conteúdo se manifesta na literatura do Dostoiévski justamente pela relação que ele tinha com o pai dele, o doutor Dostoiévski. Freud vai cometer um erro. Infelizmente, Freud carecia de uma análise do estudo da, da cultura russa, quando ele diz isso, né? E da história biográfica do Dostoiévski. Tudo bem, a definição de parricídio do Freud está correta, né? Sobre esse desejo de morte e violência, mas não é o pai que o Freud pensava. Freud estava olhando para o pai do Dostoiévski, mas esse parricídio que, que as pessoas estão lidando, né, que os personagens dostoiévskianos estão lidando, é com a morte de Deus, pai. É com a morte de Deus. A morte de Deus causa um problema ontológico na obra de Dostoiévski. A morte de Deus, as derivações dessa morte, que aparece antes de Nietzsche. Nietzsche vai ser um leitor de Dostoiévski também. Nietzsche vai anunciar o que Dostoiévski já estava trabalhando, né? É, é a morte de Deus que é que é o verdadeiro parricídio. E qual que é a questão? Se Deus está morto, se nós matamos Deus, esse é o grande pensamento dos personagens dostoiévskianos. Se Deus está morto e nós matamos Deus, então eu também posso fazer o que eu bem entender. Não há filtro, não há regra moral, né? Aí vamos lembrar que Dostoiévski é um autor profundamente cristão, tá? É um autor profundamente ligado à tradição ortodoxa, tá? E critica profundamente o niilismo, que é justamente essa filosofia subjetivista, né? No Memórias do Subsolo, ele vai manifestar esse conteúdo dizendo, olha, o ser humano ele não compreende o que ele é, porque tudo que foi apresentado como verdade para ele, ele matou, ele destruiu, e ele não consegue mais pensar. O ser humano começa a tratar a, as questões da vida, o cotidiano, a, a moralidade, a ética, como, como subjetivista, já que ele acaba, já que ele determina, já que ele descreve o que é e o que não é. Quando as coisas param de fazer sentido por si só, é aí que ele cria o próprio. E quando ele cria o próprio sentido, e esse sentido está esvaziado de valor, é isso que ocorre. É por isso que nós temos aqui, então, essa denominação aqui, ó, de arquétipo dos personagens, porque o Dostoiévski vai manifestar essas ideias por meio de dois pontos, né? Os arquétipos e a polifonia. Dois conceitos muito importantes na obra de Dostoiévski, que foi, por exemplo, o que eu decidi estudar no mestrado, né? A polifonia é a pluralidade de vozes, a subjetividade de ideias que congrega a obra de Dostoiévski, e o arquétipo é justamente o símbolo que esses personagens se manifestam. Esses personagens dostoiévskianos, eles não são personagens qualquer, e eles não carregam vozes de Dostoiévski. Os personagens são autônomos, eles têm a própria voz, eles que imprimem as suas ideias. Então, sim, Dostoiévski é um cristão ortodoxo que defendia, em certa medida, a tradição e o povo russo. Mas você encontra, na obra de Dostoiévski, personagens belíssimos, perfeitamente estilizados e criados sendo ateus, personagens ateus, que imprimem essas ideias à perfeição, personagens progressistas, personagens anarquistas, ou seja, Dostoiévski trabalha a sua literatura como um grande laboratório de representatividade do ser humano. É por isso, justamente, que Freud vai estudar as obras de Dostoiévski na maturidade, né? Tudo bem que ele errou quando se referiu que o parricídio
era por conta do pai de Dostoiévski, né? Na verdade, não era, é a questão divina da coisa mesmo, mas temos que entender que esse conteúdo, né, esse dilema que aparece em Dostoiévski, se manifesta e aparece justamente da perspectiva da castração, tá? A castração, na obra de Dostoiévski, ela é algo muito sutil, tá? Não é algo direto, não é algo claro e citado. É algo que nós percebemos justamente por conta desses diálogos e por conta mesmo da experiência pessoal que os personagens vão representando. E esses personagens, eles não são vazios, tá? São personagens criados, aperfeiçoados a partir de pessoas que Dostoiévski entrou em contato, de intelectuais da sua época, de outros escritores, né? Enfim, dessa forma que a gente consegue identificar essa castração simbólica, né? Então, essa castração simbólica, ela não é literalmente igual à castração ah, da mutilação do órgão né, dos seres humanos, como tinha, né, na Rússia, né, como havia uma seita castradora mesmo, né? Uh, mas como que ela aparece, né? Aparece como os impulsos da consciência dos personagens, né? Que são dimensionados, né? No sentido de uma intersubjetividade, no sentido de uma ideia em contraste com outra ideia, uma certa dialética, tá? Que se manifesta nesses diálogos, né? Nesse diálogo que é um diálogo filosófico, repleto de ideias, conceitos, é um diálogo polifônico, ou seja, existem muitas vozes nesse diálogo, existem vozes progressistas, vozes conservadoras, anarquistas, tradicionalistas, né, enfim, que vão expressar essas ideias, né, esses arquétipos que eram ali muito presentes na sociedade russa do século XIX e nas experiências pessoais de Dostoiévski, tá? Um outro autor que vai mobilizar melhor essa questão da castração é Lacan, né? Lacan, ele se refere a Dostoiévski com um conceito da aceitação da lei, do pai e da falta, né? Os personagens de Dostoiévski são, acho importante dizer aqui, né? Por exemplo, Rodion Raskolnikov, né? É um indivíduo que se encontra onipotente, né? Mas não é. Ele se entende como onipotente, mas não é. Ele é jogado no mundo, ele é largado no mundo, sem referências, sem laços familiares, sem identidade própria, ele é perdido, ele não sabe o que o constitui, e ele reproduz o que ele vê do outro, né? Eu me pergunto por que Crime e Castigo continua sendo uma das obras mais lidas e mais discutidas de Dostoiévski, né? O Ítalo Calvino, quando eu fiz essa pergunta, Ítalo Calvino responde num livro dele, chamado O que é os Clássicos, né? Como ler os clássicos, ou por que ler os clássicos, não vou lembrar agora o nome correto, mas Ítalo Calvino responde que Crime e Castigo é um clássico que sempre tem algo a dizer, que ele sempre está explicando algo real, algo que está acontecendo. E quantas vezes nós nos deparamos com Raskolnikovs, né? Com pessoas que não conseguem compreender a própria identidade e reproduz ideias, reproduz comportamentos sem compreender o que é, de fato, a sua identidade, a sua constituição enquanto sujeito. Então, o Lacan, ele vai dizer, né, que o reconhecimento de que o indivíduo não pode ser onipotente e deve se submeter a essas regras, limites sociais, né, para se integrar de alguma forma, né, nessa ordem simbólica, nesse
nessa sociedade, nessa cultura, né, leva, né, à discussão desses conflitos internos, né, justamente a partir do sofrimento e da autodestruição. O Lacan vai até dizer que a ausência dessa autoridade transcendental, ela não liberta o homem, ela inclusive aprisiona o supereu, né, e de forma arbitrária, né? Inclusive um outro contemporâneo do Lacan, que participava dos fóruns de discussões de Lacan também, o Deleuze, né, o Julius Deleuze, ele vai dizer que não interessa, pouco importa a afirmação de que se Deus está vivo ou está morto. O que interessa é o que o ser humano faz a partir disso, né? E são esses temas recorrentes que aparecem nos romances de Dostoiévski, tá? Por exemplo, no, nos Demônios, né, que é talvez a obra mais política de Dostoiévski, ela foi publicada em 1872, é a crítica que Dostoiévski faz aos niilistas, né, e às ideologias revolucionárias na Rússia. Os demônios, eles entendem que a morte, ela é subjetiva. Há certos momentos em que a morte ela é justificada. E Dostoiévski era uma pessoa que discordava disso. Ele vai dizer, não, né? Se a gente abrir precedente para a subjetividade da valorização da vida, vai chegar um momento em que o mal, a morte, será banal. A morte será comum. A morte será mais um dia, né? E, ironicamente falando, né? E aí vem a questão de batalhar, né? Dostoiévski é um pensador, ele é um romancista, mas o porquê que ele é chamado de profeta? Quando ele está falando de indivíduos que não sabem lidar com a sua liberdade, com o seu eu, né? Porque a repressão dessa ordem, né? E o lidar com esses sofrimentos destrutivos levou o ser humano a cometer as maiores catástrofes, né? Leva o ser humano a cometer crimes. E eu me pergunto, quando eu leio, quando eu estudo aqui, o que será que Dostoiévski diria? Porque Dostoiévski é uma pessoa, foi um autor, um escritor, jornalista muito presente em julgamentos, né, em tribunais. Ele participou, inclusive, da reforma do sistema judiciário na Rússia, né? Ele perguntaria se estivesse no tribunal, no julgamento de Eichmann, aonde Hannah Arendt brilhantemente desenvolve o conceito de banalidade do mal. O que diria Dostoiévski, né? Inclusive, um outro filósofo que vai estudar muito essa questão do, do ser que é jogado no mundo e não compreende a sua identidade, não compreende o que é, e esses conflitos internos o leva a sofrimento e autodestruição, é o professor de Hannah Arendt, né? Heidegger, né? Que o Heidegger, quando ele vai formular a sua ontologia, ele vai postular o conceito do design, né? O design ele é o ser do mundo, né? E é um ser que vai buscar ser autêntico, mas ele ao mesmo tempo está buscando superar o esquecimento da sua identidade, o esquecimento do seu ser, procurando ser algo. E esse algo é angústia, é uma angústia, esse algo denota temporalidade, denota um questionamento da compreensão da sua própria existência. Pô, os romances de formação de Dostoiévski, né, o Crime e Castigo, Os Demônios, esses romances maiores, nós lidamos com esses personagens que são ali jogados no mundo, não entendem o que são,
não se compreende enquanto constituição de sujeito, né? E o Lacan, quero voltar para o Lacan, numa concepção que ele faz também bem interessante sobre a castração, se essa castração simbólica, o indivíduo castrado, é que o Lacan vai dizer na, no seu, nos seus seminários que a fantasia, ela é a única forma que nós podemos lidar com o real. E os indivíduos, ou sujeitos dostoiévskianos, eles são sujeitos que fantasiam realidades para lidar com a sociedade, para lidar, inclusive, com o seu ser, né? O primeiro monólogo de Memórias do Subsolo, desculpa, perdão, o primeiro monólogo de Noites Brancas, né, vem de um personagem chamado Sonhador, que sequer tem nome e se apaixona perdidamente por uma pessoa que aparece no meio desse evento, né, ali em São Petersburgo das Noites Brancas, e essa pessoa dá atenção a ele. Essa menina, Nastchenka, né, conversa com ele, dialoga, tem uma conversa legal, e ele se apaixona perdidamente por ela. Ele idealiza, ele passa a história toda falando que é o amor para ela, ele a pede em casamento diversas vezes, ele chega a um nível de apego a Nastchenka que a vida dele depende de uma pessoa que ele conheceu na tarde, né? E a Nastchenka, em contraponto, Dostoiévski era uma pessoa que lutava e lutou muito pela emancipação da mulher na sociedade russa do 19. A Nastchenka é uma personagem presa, é uma personagem que não tem direito a trabalho, que não tem liberdade para ser o que ela é. Então, nós encontramos esses personagens castrados que são impotentes e paralíticos. Eles são incapazes de agir. E essa falta de ação os levam a ações autodestrutivas, né? Destrutivas no aspecto de que ele se destrói. São personagens adoecidos, febris, né? Pensa no Raskolnikov, que nas primeiras 100 páginas do livro, ele nem sai do quarto dele. Ele está preso ali naquela moradia estudantil, coletiva, né? Ele é incapaz de se ver como um sujeito, incapaz de se ver como uma pessoa, né? Os indivíduos são frustrados, os indivíduos são incapazes, né? Acho que essa é a palavra que Lacan emprega, né? A Dostoiévski, apoiado do Freud, porque Freud também dialogava muito com esse conceito, né? Mas fica essa questão, né? Por que o sujeito não consegue lidar consigo próprio, consigo mesmo, né? Bom, esses personagens, né? Esses personagens de Dostoiévski, é, acho que alguém pode estar se perguntando agora, porra, mas o que motivou, né? O que motivou Dostoiévski a falar, a escrever que o sujeito ele não se completa, ele não se entende. Da onde vem isso da Rússia? Justamente um ponto de debate na obra do autor é esse, tá? Porque terão autores, né, que vão dizer, por exemplo, o Nikolai Tirkov, é um autor russo que vai ter a sua obra sobre Dostoiévski censurada, né? Mas postumamente será publicada ali, né? E ele tem um doutorado sobre Dostoiévski que ele defende na Universidade de Moscou, chamado O Estilo de Dostoiévski. E ele vai dizer que Dostoiévski olha para esse sujeito castrado justamente porque o capitalismo, né? A crítica dele vai para o capitalismo.
é um sujeito que se vê como mercadoria, né? Ele não é o que ele é o que o mercado precisa que ele seja, entende? Esse é um ponto. E é possível ter esse diálogo com Dostoiévski, apesar dele ser um autor muito crítico da Revolução Nihilista, né? Que a gente vai entender aí, chamar de Revolução Socialista. Um outro autor que também vai dialogar com um contraponto ao Tirkov é o Berdiaev, né? O Nikolai Berdiaev, ele tem um doutorado também, que ele vai publicar, chamado O Espírito de Dostoiévski, e ele vai defender nessa tese que essa eu acho fantástica, tá? E aí eu acho que ela é bem cabível aqui para o nosso debate. Dostoiévski vai se entender como, vai entender esses sujeitos, vai descrever esse sujeito, porque ele mesmo era um desses sujeitos, né? Ele era um sujeito paralisado pela epilepsia, pelo medo, ele era fragilizado, então ele vai entender muito bem o que é esse sujeito, tá? O que é esse essa autoconcepção de si, tá? E esse sujeito, ele, né, vamos lá, no Berdiaev, ele vai se emancipar disso ao entregar-se para esse cristianismo ortodoxo humanista, né? E no Tirkov, ele vai se emancipar justamente com a ideia de uma superação do regime capitalista, né? Bom, mas se Dostoiévski não é um autor socialista, né? Nada disso. O que que é a emancipação do capitalismo? Justamente é um movimento que ele vai chamar por Poteni Chestevoa, né? Que significa movimento em defesa do solo, que é você tornar, né, de volta as tradições russas. Bom, para fechar, né, aparece também nos personagens dele, sobretudo numa obra O Jogador, a questão da compulsão pelo jogo, né, a compulsão pelo vício, né, que é justamente a falta de administração de dinheiro, né, porque Dostoiévski era um autor que tinha muitos problemas com a vida financeira, escrevia para pagar, né, dívida. E por último, nessa questão cristã que eu acabei de explicar para vocês, né, o sofrimento, ele aparece então como essa aceitação para você se redimir com Deus, tá? São duas concepções interessantes, tá? Sobre o que a gente pode olhar na obra dos irmãos Karamazov. Acho que os irmãos Karamazov, Memórias sobre Solo, são duas obras que vão postular bastante sobre esses conceitos, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês algumas referências dessa exposição. Como eu estou falando para vocês, esse é um trabalho que ainda eu tenho me desdobrado, estou escrevendo um artigo a respeito disso, mas aqui eu coloco, então, essa questão do que é o sujeito, fantástica a leitura do intelectual russo Viktor Erofeev, né? Encontrar o homem no homem, do livro Dostoiévski, O Essencialista e o Essencialismo, né? Dialogando com Sartre, Heidegger e tudo mais. Coloquei aqui como sugestão também a minha dissertação de mestrado, né, dos irmãos Karamazov, onde eu estudei a sociedade russa do século XIX, por meio dos arquétipos literários da polifonia. Tem esse artigo bem legal, do Inácio Filho, chamado Dostoiévski, o Parricídio, onde ele divulga bastante a questão do que Freud disse sobre Dostoiévski, né? E o livro de um filósofo italiano chamado Luigi Pareison, né? Que vai explicar, então, as três faces de Dostoiévski: a filosofia, a literatura e a experiência religiosa, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de todos que ficaram presentes aí neste ciclo de formação em psicanálise e filosofia. Tem sido aí uma grande honra encerrar esse evento com vocês. Obrigado. Joia. Acho que parabéns aí, Luca, pela exposição, né? E agora a gente pode abrir aí para as perguntas, né? E
enfim, para que vocês fiquem à vontade para dialogar com o Luca, para perguntar, né, enfim, para que a gente possa construir aqui um diálogo aqui em torno do tema, né, que foi fruto aí da exposição. Então, só vou indicar aí que todos que queiram falar, cliquem nesse ícone da mão aqui, ó, do Meet, né, porque aí a gente consegue estabelecer uma ordem de fala, tá? Então, só para deixar bem organizado. Eu vi ali que o primeiro que levantou a mão, meu querido colega Marcos. Então, Marcos, fique à vontade aí, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Luca, parabéns pela apresentação, eu estou capturado, você foi falando, isso me tomou por inteiro. Uma coisa que não saiu da minha cabeça foi a Sibéria. A Sibéria me capturou e eu fiquei com uma dúvida. Assim, será que você podia falar um pouquinho mais a Sibéria como espaço de construção ou a Sibéria como um espaço onde ele pôde ser continente, ser contido e a partir daí pôr para fora toda essa coisa? Eu estou aqui assim, eu vou ter que reler agora, sacanagem. Ô, Marcos, obrigado pela pergunta, né? A Sibéria é algo fascinante, né? Eu acho que, inclusive, merece um estudo à parte só sobre ela. São 10 anos da vida de uma pessoa, né, num cárcere, inclusive um cárcere totalmente desumano, né? Cabe dizer aqui, era eram trabalhos forçados, então ele dormia em uma cela aproximadamente com 30, 40 ah, outras pessoas, né? E entre essas pessoas, o que estava ali do lado dele, né? Estupradores, homicidas, patricidas, era ali geralmente, tinha também intelectuais que eram presos pela questão da censura, né? Mas em grande parte eram essas pessoas. E essas pessoas que conviveram com ele, né? Ele conversavam, as ouvia. Uma coisa que chamou muita atenção dessas pessoas é que elas eram pessoas boas, né? Ele tinha uma fascinação por elas. Ele chegou com medo, obviamente, com medo delas. Inclusive, a gente tem alguns relatos das cartas dele ao irmão Micail, e uma das primeiras coisas que ele pede para o Micail é uma Bíblia. Ele fala: olha, eu preciso ter pelo menos uma proteção aqui, né, de Deus, porque eu não estou num ambiente bom. E ele chega nessa Sibéria, né, em Omsk, e o que ele espera é isso. Porém, o que ele encontra dentre essas pessoas no trabalho forçado? Ele encontra pais de família, ele encontra irmãos de famílias inteiras que estão lá trabalhando. Ele vê uma coisa que marca muito ele, isso aparece no livro dos irmãos Karamazov, as mulheres. Ele vê a força das mulheres porque ele acompanhava as visitas das mulheres aos maridos e como essas mulheres traziam comida, as crianças, e como essas pessoas mudavam. 10 anos ele percebia mudanças, né? Tem até um cara lá, me marcou muito porque o nome dele é Luca também. Ele chegou lá com uma acusação de pedofilia, né? Um capítulo que chama O Terrível Luca, Luca Ivanovich, alguma coisa. Esse cara, nas cartas de Dostoiévski, ele aparece muito porque ele é um pedófilo. E Dostoiévski era uma pessoa que era fascinada pelas crianças. E ele entendia, ele via que as crianças eram a representação máxima do amor de Cristo. E, e esse pedófilo era pai, ele tinha filhos, né? E ele via a relação dele com o filho, como ele foi mudando. Claro, o Luca, né? Ele não dizia que ele foi falsamente acusado e tudo mais, mas ele sempre procurou chegar a um aspecto transformador, ô Marcos. Agora, na questão uma transformação religiosa, né? Na questão da estrutura, poxa, eles não tinham acesso a alimentos, né? Tinha pouca comida, era muito regrado, os trabalhos eram cargas excessivas de trabalho, e isso tudo foi o que o transformou, né?
a obra que vai descrever isso muito bem é um livro chamado Escritos da Casa Morta. Você pode encontrar também algumas traduções como Memória das Casas dos Mortos, né? É, a beleza do título é essa, né? Indivíduos que foram mortos e renascidos, né? Não sei se eu respondi, Potencialmente. ô Marcos. Respondeu me deixando com mais dúvidas e vontade de pesquisar, porque é como se fosse a criação de um espaço potencialmente, né, não só subjetivo, mas do encontro a essa subjetividade. Achei muito doido e fiquei pensando também uma certa aproximação com o cristianismo, no sentido de que ele estava lá com os renegados, com os Uhum. degenerados, se eu puder usar essa palavra, né? Então, Ô Marcos, o que é legal, cara, é que para que serve uma cadeia? Acho que é a grande reflexão do Dostoiévski, né? Para que serve isso aqui tudo? Isso aqui é para jogar e matar? É para trabalhar? É para transformar, sabe? Ele tem uma ideia de complexidade existencial que existe nesse cárcere, sabe? Ele é muito múltiplo isso. É fascinante. E, assim, ele não deu uma resposta direta, tá? Não tem uma resposta direta. Mas o que a gente tem é, por exemplo, ele sendo totalmente contrário, por exemplo, à pena de morte, né? Ele, no Idiota, tem uma reflexão muito extensa sobre a pena de morte, para que serve a pena de morte. Ele, mesmo as pessoas que ele era contrário, assim, que ele vai se opor, né, em vida, ele não vai ser a favor da morte delas. Ele se torna muito pacifista. Quem vai falar disso muito melhor do que ele, mas vai beber nessa fonte também, é o Tolstói, né? Tolstói vai ser um dos maiores pacifistas da Rússia. Eu acho que foi o amadurecimento dele também, né? Pensando aqui assim, enquanto autor, ele foi relativamente jovem, né? Preso, né? Então, acho que foi um amadurecimento dele. Depois de 10 anos ele volta a outra pessoa. obrigado, Luca. Passar a palavra para o Felipe. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Eu tenho uma dúvida a respeito disso que o senhor tocou, da reação de Dostoiévski contra a influência ocidental, né? O senhor falou da influência católica romana, presente em países como a Espanha, a França, né? Não ainda a Itália, que não era um país na época, sul da Alemanha. Mas a Rússia era um país, né, de religião ortodoxa no oficial, né, o czar, né, e a Rússia exercia uma influência eslavófila perante outros povos, né, de religião ortodoxa, como os bielorrussos, os ucranianos, os sérvios, os búlgaros, os romenos também, apesar dos romenos serem latinos, né, macedônios, esses povos são todos ortodoxos, de maioria religião ortodoxa. Seria uma reação contra a influência ocidental para também buscar um domínio perante esses povos eslavófilos da Europa Oriental? O Felipe, ótima pergunta. É um grande ponto, né, de discussão, né? Inclusive, nos Irmãos Karamazov, o Felipe, o Dostoiévski, ele mostra, né, aliás, desculpa, numa pequena obra chamada Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, a partir dessa obra, que é de 67 até Os Irmãos Karamazov, de 1880, ele começa a demonstrar o comportamento extremamente xenofóbico, né? Criticando poloneses, criticando sempre o Ocidente. E essa questão surge, pô, mas espera aí, e a Rússia? Né? Aparece isso, inclusive ele visto de um ponto de vista crítico sobre ele, sobre o que você tem a dizer sobre a Rússia, que é exatamente o que você pergunta, né? E a resposta é que a Rússia, diferente desses países que estão levando o caos,
né? Esses países que estão levando, vai dizer o Dostoiévski, né? Estão levando aí o Ocidente, as modernizações do Ocidente, que aparecem ali no Crime e Castigo, por exemplo, né? Prostituição, etc. A Rússia está levando a salvação. Então ele vai entender que a Rússia, a mãe Rússia, né? Ou até como eu coloquei lá nos primeiros slides, qual é então o destino da Rússia? É levar a salvação, né? Mas aí, meus amigos, é claro que a gente tem que pontuar o quão esse comportamento, né, do século XIX é um comportamento colonialista, imperialista, né, que a gente não pode ver com bons olhos, né, porque Dostoiévski defende enfaticamente algumas posturas muito, muito perigosas, cara, muito perigosas, ô Felipe. Inclusive essa dominação da Rússia sobre os outros países, né? A língua russa, né? Basicamente, é uma tríade, tá? Czarismo, solo russo, né? E o cristianismo ortodoxo. Então, é basicamente por aí, né? E ele criticou o Ocidente porque os costumes do Ocidente são muito, muito, muito opostos, muito opostos. O texto mais famoso do Dostoiévski, depois de Crime e Castigo, é um conto, eu vou colocar aqui até escrito aqui, chamado O Grande Inquisidor. Eu não sei se alguém conhece esse conto, né? Não sei se alguém já leu esse conto. Se leu Os Irmãos Karamazov, já passou por ele. O Grande Inquisidor é um conto que se passa na Espanha, no século XVI, e temos um inquisidor que está salvando as pessoas, né? Está ali mostrando todo o seu poder clerical, e de repente aparece uma figura, né? Um monge, acho que até vocês podem pesquisar o Grande Inquisidor agora, aparece algumas artes bem bonitas, assim, né? Para a gente visualizar o que eu estou falando aqui. Aparece uma pessoa, num monge, parecendo uma descrição de um mujik, um camponês, né? E essa pessoa é Jesus, né? E o inquisidor, ele vê que Jesus voltou, e o que o inquisidor prende, manda a polícia prender essa pessoa, e a primeira coisa que o inquisidor fala para ele é assim, ô Felipe, como que você ousa voltar justamente no momento em que eu estou no poder? Como você ousa demorar tanto tempo para voltar e quando você volta é bem agora? E esse conto, o Grande Inquisidor, eu não vou, né, falar muito, porque acho legal vocês lerem também e tal, ele vai dialogar muito sobre isso, cara, sobre a liberdade, sobre esse controle de povos, e é o Dostoiévski defendendo o solo ortodoxo e criticando a Igreja Romana, né? Da mesma forma que os ocidentalistas russos criticavam os ortodoxos, né? O cisma no século XIX era muito forte, né? Criticavam, falando que a Igreja Católica dava mais liberdades, era mais democrática do que os ortodoxos. É um embate muito grande, inclusive esse é o meu tema do doutorado, a minha pesquisa, entender esse conflito religioso aí. Dizendo para o senhor, porque a Igreja Católica Romana ela é unificada, né, no poder do Papa, né, religioso. As igrejas ortodoxas, elas são étnicas, né? A russa, a sérvia, a búlgara, elas têm um patriarca e elas são independentes uma das outras, né? O de Constantinopla, ele é o primeiro, o primus inter pares, mas ele não tem poder sobre a igreja ortodoxa que não seja dele, entendeu? Ele tem uma primazia apenas de honra. Então, a igreja ortodoxa, ela é muito etnicizada, vou dizer assim. Ela não cresce muito fora das suas respectivas etnias aqui no mundo ocidental, em missão, em comparação com a Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica Romana, ela engloba todos os povos, né? Tipo assim, em uma mesma figura religiosa. E as igrejas ortodoxas estiveram muito sujeitas, né? Também depois, no regime comunista,
elas colaboraram com os regimes comunistas, né? Elas foram toleradas mais do que a Igreja Católica Romana, porque elas se sujeitaram, colaboraram mesmo. O patriarca ortodoxo dois, né, patriarcas ortodoxos de Moscou foram espiões da KGB. Entendeu? Eu digo dizendo isso, porque a Igreja Ortodoxa, ela sempre foi, no caso a russa, títere, né? Ela serviu ao czar e serviu aos comunistas, como serviu depois os governos pós-comunistas, como o do Yeltsin e o do Putin. Ela é uma igreja... Eurasiana, assim, né? Eurasiana. Mas ela é uma igreja que ela é sujeita ao Estado, entendeu? A igreja romana, não, ela já é independente do Estado, né? Ela tem a visão do católicos, do universal. Não, perfeito, perfeito. Ela é totalmente isso. Há até uma questão, tem uma historiadora chamada Leslie Chamberlain, que ela coloca que a Igreja Ortodoxa estava por trás de tudo, né? Sempre. E eu tenho um professor de russo, inclusive trabalha para o Ministério de Cultura da Rússia, atualmente, e a Rússia, ela tem, hoje, uma grande questão com a religião, a ponto de que tudo que passa pelo Ministério da Cultura tem que ter uma aprovação ortodoxa. Então o filme tem que ter um ícone ortodoxo, tem que ter uma citação. O Estado é muito atrelado, muito aparelhado a isso tudo. Os russos não, não leram, por exemplo, Maquiavel, acho que não tem essa crítica lá ainda, sabe? É uma questão muito mesclada, né? Diferente dos apostólicos, né? Mas é perfeito, é isso mesmo. Vou fazer uma pergunta aí, já que não tem ninguém na vez, né? Muito interessante, Luca. Eu assim, não sou um fã, né, um leitor de Dostoiévski, li já alguma coisa dele, muito tempo atrás, mas percebendo pela tua fala, né, eu percebi que ele relaciona muito essa ideia aí do sofrimento com a redenção, né, do sujeito, não sei se eu estou certo, né? E aí, pensando, né, sobre um ponto de vista psicanalítico, né, o sofrimento, ele vem sempre, né, a partir do sintoma manifestado pelo indivíduo, né? Então, a gente sabe ali que o sintoma é uma forma pela qual a psique canaliza uma determinada energia, né, gerando no indivíduo um determinado sintoma que vai gerar nele um determinado sofrimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a visão, a partir, né, da visão de Dostoiévski, analisando, né, essa relação entre essa tríade, essa relação entre sofrimento, né, essa díade, na verdade, entre sofrimento e redenção, né, em Dostoiévski, e como que a gente pode pensar psicanaliticamente isso, né? Deixa eu só voltar aqui o slide rapidinho, Renan, só um minutinho, peraí, pro Leandro. Acho que é esse aqui, que o Leandro pediu. Reina, essa questão do sofrimento como redenção, ela também foi, né, abordada pelo Lacan, e ele usa uma palavra chamada escatologia. E o biógrafo do Dostoiévski, o Joseph Frank, que é o maior biógrafo, né, depois do Strakov, né, ele vai usar também esse termo da escatologia criativa, né? O que é essa escatologia criativa? O que ela tem a ver com essa questão dos sintomas? O Dostoiévski, ele é um autor que, quando ele vai trabalhar o seu romance, trabalhar os seus personagens, trabalhar esse diálogo, né, essa polifonia e os arquétipos, ele vai elevar esses personagens a essa escatologia, que é levar os personagens às últimas consequências para que eles possam se reconhecer, né?
Ou seja, o Dostoiévski ele não via o limite do sintoma. Ele projeta o limite do sintoma. Então, por exemplo, o Crime e Castigo, nós temos ali 100 páginas de conhecimento do que é a mente do Raskolnikov. Avança mais um pouquinho, a gente tem o crime e nós temos o castigo. O castigo é o sofrimento e a redenção dele, que é sintoma, que é essa questão escatológica. É você levar o ser humano às suas últimas consequências para compreender de fato o que é esse ser humano, né? Isso aparece muito enfaticamente na obra dele, tá? Justamente para trabalhar que o sintoma é a pessoa de verdade. O sintoma manifesto é o que o ser humano é para o Dostoiévski, né? É esse, é que- essa ideia de que, em último conceito, é aquele ser ressentido, né? É, é a exploração do ressentimento para compreender a identidade do sujeito que vai constituir ele. Isso só vai ser possível na literatura de Dostoiévski a partir dessa escatologia, de levar o ser humano ao limite, explorar os limites da liberdade dele. É interessante, né? E uma outra questão, por exemplo, que eu pensando aqui, né? Porque é um tema, essa relação, né? Entre a literatura aí de Dostoiévski e psicanálise é um assunto denso, né? Pesado. É. Tem que conhecer muito a obra de Dostoiévski para buscar essa relação, né? Mas Uma coisa. Fala, Renan, desculpa. eu percebo muito também, né, que já que você confirmou essa ideia aí dessa relação entre sofrimento e redenção, né, eu percebo muito, né, nessa questão do Dostoiévski, dessa relação, que o sofrimento ele também é uma via, digamos assim, para o indivíduo de acesso à verdade, né? Porque essa redenção que ele encontra, no fundo, é uma verdade sobre si mesmo, né? Então, Sim. e eu acho que na psicanálise isso também se aplica, né? No sentido de que o sintoma ele gera sofrimento no indivíduo e é por meio, né, digamos assim, do sintoma e desse sofrimento que o incomoda, né, de algo que o incomoda, que se dá um caminho, né, para que se possa acessar a verdade sobre esse sujeito. E aí, enfim, daí entra toda uma questão de método psicanalítico, né, que a gente não vai aprofundar aqui, mas eu percebo, não sei se eu percebi certo, aí você me diga se eu percebi certo, Não, sim. que é essa questão, né, da relação entre sofrimento e redenção, se não é um caminho de acesso à verdade, e isso acaba se aplicando tanto a Dostoiévski quanto à própria psicanálise. Não, se aplica, inclusive, teve você que compreendeu exatamente o ponto, né, da questão do sofrimento e da redenção. Inclusive, tem um livro, né, Dostoiévski, Entre o Sofrimento e a Redenção, acho que é uma tese de mestrado que foi publicada. Inclusive, eu dei uma aula sobre Dostoiévski, Memórias do Subsolo, não, Noites Brancas, eu acabo confundindo os dois vezes. Noites Brancas, num grupo de supervisão, né? E uma psicanalista, ela falou, olha, eu atendo uns 3 sonhadores de Dostoiévski, que fantasiam a realidade, idealizam e acabam sofrendo, e aí quando eles param de sofrer, quando eles compreendem o sofrimento deles, eles voltam a si, mas logo em seguida cometem novamente, que é a tal da repetição. Então, esse sofrimento que é posto por Dostoiévski, ele é algo assim muito, muito presente na análise, né? Escutar as angústias do inconsciente é basicamente isso. Tem um comentário aqui, né? O Luiz colocou um comentário, ele colocou aqui, né? Muito interessante os comentários que a palestra proporcionou, né? Ele falou aqui, estou me lembrando, né, que Inácio de Loyola, né, em 1500, colocou essa prática, né, os conceitos de desolação e consolo, ou seja, sofrimento e redenção. E o nosso amigo Douglas ele falou que teve que sair, mas ele deixou uma pergunta para você, que ele deixou uma... Legal.
Deixou um presente de grego para você. Deixou uma pergunta. Ele colocou o seguinte, ó. Se Deus para Freud é uma projeção da função paterna, quando ele interpreta Dostoiévski pelo parricídio, não estaria, no fundo, também interpretando a relação de Dostoiévski com a ordem que funda a lei? Quiser ler novamente ali. Não entendi. É que acho que pensando o conceito de ordem, né? Pensando esse conceito em Freud, a gente tem que pensar o conceito de cultura, né? Conceito de cultura para Freud, o conceito de cultura para Dostoiévski, né? E mais próximo ali Nietzsche, que acho que é um diálogo entre esses três pensadores muito bom, inclusive. É algo a se pensar, mas não há indícios sobre isso ainda, não há indícios. Eu não posso dizer pelo Freud, entendeu? Para não cometer nenhum anacronismo, mas é que debater teoria é muito delicado, né? Você dizer pela pessoa, né? É possível fazer essa relação também, é possível, acontece, mas é, o Freud liga mais com a questão do pai, né? Com a questão edipiana mesmo. Bacana. Pessoal, tem mais alguma questão, né? Se a gente não tiver mais nenhuma questão, a gente vai encaminhando para o encerramento, né? Nossa previsão é aqui de 1h30, mas se caso tiver mais alguma outra questão, fiquem à vontade. Sim. Né? A gente estende um pouquinho mais aqui, responde sem nenhum problema. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou fazer algum comentário aí para dialogar com o Luca? Fique à vontade, só levantar a mão aqui. Pode falar, Marcos, fique à vontade. Luca, a partir agora dessa pergunta que veio aqui, me remeteu a um livro que eu li há um bom tempo atrás, chamado Crer Depois de Freud, do Carlos Domingos Morano. Eu acho que ele também fez o mestrado dele falando, e ele tenta fazer uma conciliação ali entre a fé cristã e a psicanálise. E ele vai sempre trabalhando essa ideia do pai também, exatamente como, mais ou menos como o rapaz colocou. O pai como uma projeção. Eu fiquei pensando agora, será que podemos fazer alguma aproximação também com Dostoiévski? Tá sem som. Desculpa, é verdade. Qual o nome do livro mesmo? Que eu Crer queria dar depois uma de, olhadinha. Crer Depois de Freud. Crer Depois de Freud? Carlos Domingos Morano. Hum. É interessante, né? Algumas pessoas já me perguntaram isso, né? Como que o Dostoiévski acabou influenciando justamente dois autores bem críticos da religião, né? Nietzsche e Freud, né? Dostoiévski influenciou os dois, né? E acho que a gente pode selecionar isso aqui, o Marcos. Deixa eu só dar uma. ah, é, essa reconciliação aqui ela é possível se a gente pensar que a questão do arquétipo da polifonia, né? O arquétipo da religião, talvez ali, como uma salvação redentora, e a polifonia, né, do contraste dialético entre essas duas vozes que existem, né? Uma voz mais ateia, né, niilista, e outra voz mais crente, uma voz mais devocional. Acho que a partir desses dois aspectos daria para a gente fazer alguma coisa assim. Eu estou vendo um comentário aqui perguntando se existe um idealismo saudável da Yasmin Nicole. Boa pergunta, hein? Se existe um idealismo saudável. Olha, em Dostoiévski, eu vou responder como autor que eu pesquiso, né? Eu gosto sempre de falar isso, né? Que eu pesquiso Dostoiévski, não necessariamente concordo com ele, mas
Para ele, o idealismo saudável seria o que ele chama de humanismo transcendental, que é pautar seus valores da ética, na ética cristã. Dostoiévski é um leitor de Kant, cara, fervoroso leitor de Kant. Leu Kant no cárcere, leu Kant depois do cárcere, Kant e Hegel, lia muito, ele era apaixonado pela crítica da razão prática. Então, aquele imperativo categórico. Aí está o idealismo saudável do Dostoiévski. Também, acho que a questão de qualquer idealismo que negue a realidade também, né? Se a gente pensar num contexto, digamos assim, de ordem mais prática, né? Mais prática, né? Só que daí fica complicado citar, né, autores, daí eu acho que é uma só questão não se... muito de interpretação também, né? Não negar, por exemplo, vamos falar aqui ainda colocando o nome do Dostoiévski, né? Que não negue a realidade e não seja niilista, né? Os valores niilistas, né? É por isso que vai depender também, acho, da perspectiva de cada autor, né? Depende da perspectiva de cada um, exatamente. Porque... Aí que tá a loucura, né? Dostoiévski é apropriado por todos, né? Todo Porque mundo vai. se for analisar no contexto, né, literatura, filosofia, existem muitos tipos de idealismo, né? Platão era um idealista, né? Sim. E aí, será que o idealismo platônico é saudável, né? Se a gente for analisar, por exemplo, no próprio período medieval, o idealismo platônico foi uma das bases da patrística, né? Que orientou todo o pensamento, reorientou, na verdade, todo o pensamento cristão, né? Servindo como base teórica. Então, mas é uma pergunta, veja, uma pergunta que parece simples, né? Mas ela é uma pergunta bem complicada de se responder, né? Bem complicado de se responder. Se for analisar. Fiquei pensando aqui também essa pergunta, me fez pensar também. Para responder assim, objetivamente, para o Dostoiévski é o idealismo cristão, assim, total, humanismo transcendental. Seria mais um idealismo sonhador. Sim. Aí a gente entra também no que o Renan falou, né? Qual o sonho que está projetando, né? Qual o sonho, né? É bem amplo. É por isso que o debate rende durante séculos. Debate bom, rende séculos isso aí. Isso que a gente não entrou no idealismo hegeliano aqui, né? Ia ficar pesada a discussão aí, né? Ainda bem que não tem resposta, é o que mantém a filosofia viva ainda. Se tiver a resposta... Eu acho que é Marx, né, que diz que ele inverteu o idealismo hegeliano, né? Foi Marx, na O ideologia materialismo alemã. histórico é uma inversão do idealismo hegeliano, né? Tá aí essa associação, né? Tinha mencionado ali, qualquer coisa que fuja da realidade, por exemplo, Marx. Marx seria uma pessoa que pensaria de acordo com essa perspectiva, né? Porque, segundo ele, o próprio materialismo histórico é uma inversão do idealismo hegeliano. Ou seja, a ideia da praxis, né? De uma filosofia da praxis. O Ubermensch, do Nietzsche, também, né? Também, sim. Também, seria. Tem, assim, bastante coisa. É por isso que é legal dialogar. Eu gosto muito desse exercício, né, de dialogar literatura com filosofia. Eu acho que é uma perspectiva de literatura comparada, né? Quando eu estudei isso na graduação, gostava demais, né? Comparar texto, né? Por exemplo, o idealismo sonhador, que talvez deixa eu ver aqui, a Yasmin, não, que a Yasmin tenha perguntado, na literatura, esse idealismo sonhador, ele pode aparecer muito na figura do Don Quixote, né? Quem gosta de Don Quixote e é cristão, tem que ler O Idiota do Dostoiévski. Tem que ler O Idiota. Eu adoro esse título Idiota. O que é idiota? Né? Quem faz ele de idiota? E por que eu tenho como idiota? Né? É fantástico, fantástico. É muito bom. Né? Tirando a parte que o Dostoiévski foi bem, no final da vida dele, bem imperialista e xenofóbico, ele escreveu coisa boa também, escreveu coisa boa. Como qualquer ser humano, por isso que eu faço o adendo, né? De não ver Dostoiévski como um profeta que nunca errou, não sei o quê, né? Inclusive agora, né? Ele viralizou o Dostoiévski, né?
no TikTok, tem muita gente lendo Dostoiévski, ótimo, continuem lendo, só que quando aparece algum autor que critica o Dostoiévski, o pessoal fala, não pode criticar, ele é incriticável. Tem que tomar muito cuidado com esse pensamento aí, né, de ficar idealizando seres humanos como messias, é um perigo. Professor, certificado de 10 horas para contar com atividades complementares, eu posso participar das 3 palestras, virá por e-mail? Sim, né, Reina? Isso, agora fechando hoje, né, amanhã é feito o levantamento daí de quem participou, né, das 3 palestras, né, que era o critério, né, participar das 3, e aí é feito o envio do certificado por e-mail. Então, vocês vão estar recebendo um e-mail do Instituto, e daí lá vai ter um link, você vai acessar no link e vai poder fazer download do seu certificado. É isso. Perfeito. Caso, né, alguém não receba, entra em contato lá com o WhatsApp da secretaria, né, ou com o e-mail do Instituto, que a gente responde e daí verifica certinho. Mas, a princípio, né, pegando ali todos os nomes ali da lista ali de quem participou, não é para ter erro, mas como somos humanos, né, pode acontecer. Mas aí é só entrar em contato que a gente envia. Pode ficar tranquilo. Combinado, então. Então, beleza, acho que é isso, então. Então, eu queria agradecer a todos vocês aqui que participaram, né? Não somente hoje, mas participaram aí de todas as palestras. Então, a gente fechou o 2º ciclo, né? Que venha o 3º ciclo, né? Com novos temas. Então, eu agradeço muito aqui, deixo meu agradecimento aqui na gravação, né? Para o Carlos Araújo, para o Douglas Fernandes, para o Luca, né? Que não somente participou, mas organizou, ajudou a organizar esse ciclo. E reitera, né? A nossa proposta, né? Do Instituto, que não é ser um espaço mesmo, né, onde as pessoas possam debater, crescer profissionalmente, né, então o espaço está sempre aberto aí para todos vocês. Então, agradeço bastante aí a presença, né, de todos vocês, e, enfim, qualquer dúvida, né, estamos aí à disposição, tá bom? Então, muito obrigado e desejo uma boa noite e um bom fim de semana, né, para todos vocês.